Oi, pessoal! Hoje nós iremos conversar sobre o recentíssimo decreto 9507, agora de 21 de setembro de 2018, que regulamentou a prestação de serviço por execução indireta na administração pública federal. Esse decreto chegou aí causando grande temor, grande alvoroço, porque as pessoas ficaram preocupadas se concurso público ia acabar, se concurso público ia reduzir, o que ia acontecer, quais seriam os reflexos desse decreto no âmbito dos concursos públicos. Então eu escrevi um artigo, vim aqui gravar para vocês esse vídeo para deixar vocês tranquilos de que concurso público não tem como acabar, né? Concurso público é uma previsão constitucional, tá? E um decreto ele não tem força suficiente, nem pode ter força suficiente para acabar com uma previsão constitucional. O que o decreto fez foi regulamentar a execução indireta, a prestação de serviço mediante execução indireta na administração pública federal. Mas é importante também a gente destacar que esse decreto ele não é uma novidade legislativa em si, porque, na verdade, ele revoga o decreto anterior, que era o decreto 2271 de 1997, que já previa uma regulamentação de execução indireta, por prestação de serviço de execução indireta no âmbito da administração pública federal. Porém, esse decreto anterior, ele listava algumas atividades como serviços de limpeza, por exemplo, o que esse novo decreto não faz. Ele citava essas atividades, regulamentava a prestação de serviços mediante execução indireta no âmbito da administração pública federal, e o que esse novo decreto fez foi revogar o anterior e regulamentar de uma forma diferente, tá bom? No comecinho desse decreto, ele tem uma previsão falando que o ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estabelecerá quais serviços serão preferencialmente executados mediante execução indireta. Ou seja, ele fala preferencialmente, ele não estabelece. Então, temos aí umas cenas dos próximos capítulos, nas quais nós iremos conhecer quais serão essas atividades que preferencialmente serão executadas por meio de prestação indireta. E aqui o que nos interessa é dividido em duas partes neste decreto. A primeira parte ele fala da prestação de serviços mediante execução indireta no âmbito da administração pública direta, suas fundações e autarquias, e a outra parte na administração pública referente às empresas públicas e sociedades de economia mista. Então aqui eu vou abordar com vocês sobre dois aspectos. Quando o decreto ele trata da prestação de serviços mediante execução indireta, na administração pública indireta, nas fundações e nas suas autarquias, ele fala o seguinte, que não serão objeto de execução indireta na administração pública indireta, autárquica e fundacional, os serviços que envolvam tomada de decisões ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, serviços que sejam considerados estratégicos para os órgãos ou entidades, cuja terceirização pode colocar em risco alguma descoberta tecnológica ou algum processo de controle. Também não serão objeto de terceirização mediante execução do serviço mediante prestação indireta os serviços que são relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorgas de serviços públicos e de aplicação de sanção. Exemplo, Receita Federal, serviços de carreiras policiais, isso tudo não poderá ser objeto de prestação de serviço por execução indireta. E também os serviços que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas de planos de cargos do órgão ou entidade, exceto por disposição legal ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, tá? Vejam só, o que acontece? Esse aqui, quando ele trata de serviços que são inerentes a categorias funcionais abrangidas no plano de cargos e salários, nos dá um certo conforto, porque no âmbito da administração pública, especialmente no âmbito da administração pública federal, os principais órgãos têm um plano de cargos e salários. Então, se aquela atividade estiver prevista no plano de cargos e salários, essa atividade não poderá ser executada mediante prestação indireta. Mas aqui o decreto também, ele apresenta uma ressalva. Mesmo que sejam essas atividades, porém sejam atividades
de apoio, atividades instrumentais, atividades auxiliares, eu posso prestar por execução indireta, desde que eu não transfira a responsabilidade por edição de ato administrativo e nem mesmo transfira tomada de decisões. E ele faz outra ressalva também. Além disso, nenhum serviço que envolva o poder de polícia poderá ser prestado mediante execução indireta, tá bom? Então, nesse primeiro cenário, é isso. Na administração direta, suas fundações, suas autarquias não poderão ser objeto de terceirização de serviço mediante prestação por execução indireta os que envolvam tomada de decisões, poder de polícia, controle, isso tudo não poderá. Agora, se for uma atividade dentro disso que for de auxílio, de cooperação, ela pode ser transferida mediante execução direta, desde que eu não transfira atos administrativos, a responsabilidade por atos administrativos e não transfira também atos de decisão. E nenhuma atividade que envolva poder de polícia poderá ser prestada mediante execução indireta. E agora nós vamos para um outro cenário, que é o cenário da execução indireta nas empresas públicas e sociedades de economia mista. E aqui eu vejo que o reflexo ele será maior. Neste cenário aqui, o que acontece? Não poderá ser objeto de execução indireta quando esta atividade for prevista no plano de cargos. Até aí tudo bem, é o que a gente já tinha falado, até então tá tudo tranquilo. Por quê? Se aquela atividade for prevista no plano de cargos, eu não vou poder fazer aquela atividade por meio de uma execução indireta. Porém, se atender princípios como da economicidade e da eficiência, eu posso transferir, desde que eu atenda alguns requisitos, como, por exemplo, ele fala um incremento de serviço, ou seja, o aumento temporário de serviço, um caráter temporário, atualização tecnológica, quando for mais atual e for mais segura, impossibilidade de competir no mercado. Então, aquela empresa pública ou sociedade de economia mista, se não houver a terceirização, se não houver o serviço mediante execução indireta, haverá uma possibilidade de competição no mercado? Então, eu posso executar esse serviço mediante prestação indireta, mediante execução indireta. Aí que entra uma certa preocupação, porque desde que for se aquela atividade estiver prevista no plano de cargos, atendendo princípios da economicidade, eficiência, havendo alguma dessas situações, o que é possível ser justificado, haverá possibilidade de execução do serviço mediante prestação indireta, execução indireta. E aí que eu vejo que o reflexo será maior do que o âmbito, do que a aplicação deste decreto, o reflexo deste decreto na administração direta, suas autarquias e fundações. Por isso que eu vejo que o reflexo maior será quanto às empresas públicas e às sociedades de economia mista, tá bom? Então, eu acho que o que era mais relevante a gente comentar aqui sobre os reflexos deste decreto no âmbito dos concursos públicos eram sobre esses dois viés. Primeiro, a administração direta, suas fundações, suas autarquias, e depois sobre empresas públicas e sociedades de economia mista, onde eu vejo que haverá um reflexo maior. Tirando isso, gente, relembrando o que eu falei no começo desse vídeo, o concurso público é uma previsão constitucional. Então, não tem como um decreto ter força suficiente para mudar isso. A própria Constituição diz que o ingresso no serviço público, ele se dará mediante concurso público, tá bom? Então, fiquem tranquilos, continuem estudando, continuem focados na preparação de vocês, que o alcance do objetivo, alcançar o objetivo é certeiro quando você sabe o que quer, quando você é comprometido, quando você é focado. Então, fiquem com Deus, até a próxima, um beijo e bons estudos. Até lá!